Na mesma fazenda já tinha locais com extensão maior em que havia um tratorista dentro de uma máquina só acompanhando esse funcionamento, e essa máquina, que era uma espécie de controller, ela comandava 5 outras máquinas. Cada máquina ela pega mais ou menos a largura de uma extensão de quase um quarteirão, quase 100 metros, né? 50, 100 metros, a depender da máquina. Ela vai virando, então ela virando 5 máquinas na extensão muito grande, então sem ninguém, nesse momento com uma pessoa. E na verdade nós já sabemos que tem tecnologia hoje, e nesse caso mesmo não precisava de nenhuma pessoa, ele está ali só para observar, monitorar, está com o celular, ele fica lá só olhando para a máquina funcionar. Ou seja, uma fazenda, 10 fazendas, como nós dissemos, desse tamanho, há uma possibilidade de um porte que em breve não tenha, dos 600 talvez não tenha 60 em todo o contexto. Então é importante que isso seja pensado. Por quê? Porque esses produtos vão ser vendidos para serem consumidos pelas pessoas. O próprio consumo das máquinas é muito diferente do consumo das pessoas. Então, como fazer para isso não dar um impacto econômico muito grande, um impacto social muito grande? E isso tem nos levado a desenvolver inclusive trabalhos como esses vídeos, para uma reflexão maior das pessoas que estão discutindo apenas as questões mais umbilicais, mais básicas da sua vida, sem pensar num contexto total. E a gente tem percebido que na Organização Internacional do Trabalho e na Organização das Nações Unidas há uma preocupação tanto com as questões de cada pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, quanto o impacto social de certas medidas nesse contexto para o bloco, para a coletividade. Algo muito relevante, desde a criação da ONU até o próprio direito, porque tinha havido muitos problemas com relação à legitimação do Estado depois do que aconteceu no Holocausto. Teve inclusive no processo, né, como as pessoas iam acreditar novamente no processo se todos os atos, por exemplo, que aconteceram relacionados ao nazismo tinham sido justificados pelo direito e pelo Estado. Então foi mandada uma pesquisa pela Organização das Nações Unidas, e Mauro Capelletti e Garf, eles fizeram uma pesquisa para ver como revitalizaria esse nível de processo de legitimação dos Estados para que as pessoas e o sistema continuassem crescendo e se desenvolvendo em detrimento da injustiça. Teria que fazer uma perspectiva de justiça, de legitimação do Estado, de crescimento econômico com equilíbrio a nível de que a propriedade cumprisse uma função social e o Estado legitimasse esse sistema sem degradar o meio ambiente com profundidade, sem degradar a vida das pessoas, tendo um nível de sustentabilidade, ter a atividade, mantendo o seu desenvolvimento, sem que aquilo depois virasse uma mera bolha e acabasse e gerasse problemas tanto para ela, a atividade, quanto para todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente. E aí eles pensam nas ondas renovatórias do processo, a gente fazendo aqui um paralelo, e nas ondas renovatórias do processo, uma das ondas, além do acesso do Estado para todas as pessoas, isso aí depois ensejou a criação de defensorias públicas, depois veio o Ministério Público, aqui a nível de Brasil, como uma entidade que trabalharia mais a representação coletiva. Então, a nível mundial nós vemos preocupações com as questões individuais, com o emprego, a empregabilidade, o meio ambiente local, porque tem impactos para presentes e futuras gerações, e com o coletivo. Então é isso que é uma política pública a nível geral, ampla, né? Se nós comparássemos aqui no nível do trabalho, é como nós temos os equipamentos de proteção individual na saúde do trabalhador e temos os equipamentos de proteção coletiva. Então é um paralelo interessante quando a gente pensa na Organização das Nações Unidas e na Organização Internacional do Trabalho, já que são mundiais, não são meramente regionais ou locais, já que trazem pactos e propostas de pactos multilaterais que envolvem toda a humanidade, não apenas um ser humano, e ainda assim sem desrespeitar a dignidade da pessoa, ou seja, de cada um dos seres humanos, a perspectiva de trabalhar o individual e trabalhar o coletivo. E isso não de forma autoritária, mas de forma coletiva. Pensemos, dentro da ONU nós temos em torno de 193 Estados-membros. E dentro da OIT nós temos em torno de 187 Estados-membros daquele órgão. Então, uma perspectiva muito feliz para nós. Começamos aqui a discutir dentro dos 4 eixos da Declaração do Centenário. O primeiro eixo, na primeira parte, o que é que diz cada um dos dispositivos. Lá nós estamos aqui utilizando o documento que nós trouxemos, como já falamos, estivemos lá
como assessores técnicos, acompanhamos toda a formação desse documento e o documento final nós escaneamos. Então nós já temos uma publicação que é em espanhol, nós estamos fazendo a tradução simultânea e quando colocamos os textos para aparecer no vídeo, já são a tradução nossa livre tradução, né? Porque não tínhamos encontrado ainda, os documentos na OIT eles saem em inglês, francês e espanhol, e lá estava saindo exatamente inglês, francês e espanhol, as 3 vias. Então nós fomos acompanhando as várias movimentações e quando foi a última que foi aprovada, nós pegamos e escaneamos o documento oficial e estamos usando ele aqui a nível de inovação, para que a gente possa perceber esse documento que saiu de em torno de 4 páginas e passou para mais de 10 páginas, para a gente refletir sobre. Então vamos começar com o inciso 1. São 4 incisos. 4 incisos. Inciso 1, 2, 3 e 4. E cada inciso tem as alíneas A, B, C, D. E aí depois vem os subitens em cada um. Então vamos começar com o inciso 1 da Declaração do Centenário, que dispõe que a conferência declara que a OIT comemora seu centenário em um momento em que o mundo do trabalho está se transformando radicalmente, impulsionado pelas inovações tecnológicas, os movimentos, os câmbios demográficos, o câmbio, as trocas meioambientais e climáticas, a globalização, assim como em um momento de desigualdades persistentes que tem profundas repercussões na natureza e no futuro do trabalho e em um lugar e na dignidade das pessoas que se encontram em tal contexto. Exatamente o que tínhamos falado há pouco, há uma preocupação dos países a nível mundial em como fica o impacto com a exploração econômica e a questão ambiental, porque há uma queda drástica das atividades econômicas, impactos sociais profundos e ambientais que vão prejudicar presentes e futuras gerações, até porque o meio ambiente tem uma dificuldade muito grande de se renovar, principalmente quando ele é violado de forma não racionalizada, trazendo prejuízo para a humanidade, até sem retorno. Estamos aqui passando em Fortaleza, por exemplo, um caso difícil, supostamente um navio grego que saiu aqui da Venezuela, ele com uma dificuldade que foi inclusive detectada nos Estados Unidos, com um problema na sua distribuição de dejetos, ele derramou milhares de litros de petróleo bruto no oceano e está chegando nas praias, patrimônios tombados pela humanidade, matando seres ambientais e dificultando todo o desenvolvimento de atividades aqui no Nordeste, por exemplo, e vários outros locais que ainda estão aparecendo e não sabem os impactos que vão acontecer, ainda mais e como é que está isso no fundo do mar, quanto desses milhares de litros saíram e como é que fica, por exemplo, o desenvolvimento dessas atividades. Onde chegar muito petróleo, uma massa tão grossa que eles enrolam aquilo, a gente pensa que é um líquido, mas ele é tão pastoso que eles vão enrolando os que estão recolhendo. Então já está prejudicando. Tem aqui em Fortaleza, no Cumbuco, já marcas de petróleo, em outros lugares, Pernambuco, praias muito conhecidas a nível turístico, quer dizer, impacta. Está impactando, por exemplo, no segmento de turismo, está impactando no segmento de alimentação, no segmento de hotelaria. A alimentação, porque diz que já causa alguns problemas nos seres marinhos, a proximidade com os produtos que são liberados pelo petróleo bruto. Então, veja que realmente há uma preocupação muito grande. Qualquer coisa que mexe prejudica os outros, como aqui a gente diz no Ceará, o lençol é curto, a gente cobre a cabeça e descobre os pés. E quando tem um impacto como esse, quantas pessoas já estão sendo afetadas? Companhias aéreas, hotelaria, alimentação, empregos diretos, indiretos, pequenos empreendimentos, só por um dano ambiental. Então, é uma reflexão que começa a ser percebida já dentro de um dos problemas. Seguimos, então, para o próximo item do inciso 1. Na linha B, dispõe que é imprescindível atuar urgentemente para aproveitar as oportunidades e afrontar os desafios a fim de construir um futuro do trabalho justo, inclusivo e seguro, com emprego pleno, produtivo e livremente eleito e trabalho decente para todos. Esse
é outro ponto relevante, a questão do trabalho decente, porque muito tem sido discutido a nível de se as pessoas querem trabalho ou querem direitos. E aqui, a nível de Organização Internacional do Trabalho, está sendo reafirmado que isso tem que ser emprego pleno, trabalho decente, trabalho com uma jornada adequada que possa possibilitar a pessoa viver enquanto ser humano, ter atenção aos filhos, o que vai desimpactar a nível de Estado com relação à violência, que nós já tratamos isso em outro momento nos nossos cursos. Então, é um ponto que tem que ser muito aprofundado pelas pessoas. Não é só conseguir o trabalho, é ter uma racionalização de modo a equilibrar o capital e o trabalho, a ter uma melhoria das condições de trabalho e de produção. E assim nós seguimos pelo item C, na racionalização pensada a nível mundial na Declaração do Centenário, que dispõe o seguinte: o futuro do trabalho é fundamental para um desenvolvimento sustentável, que ponha fim à pobreza e não deixe nada atrás. É uma reflexão importante, porque onde há pobreza, naquele setor, há uma dificuldade de desenvolvimento econômico naquele lugar, há um consequente desenvolvimento de emprego, porque não tem setor econômico, há um aumento da criminalidade, há um aumento da fragilidade das pessoas, ao invés de um desenvolvimento, há uma tendência ao embrutecimento, à barbárie, à animalização das pessoas. Então é importante que nada seja deixado para trás e que a reflexão acerca da pobreza ela seja tomada com seriedade, ou seja, pensando-se no que foi dito no item anterior. Emprego pleno, trabalho digno, trabalho decente, como as agendas que têm sido feitas pelo mundo. Então, seguimos pelo item D, que dispõe: a OIT, em seu segundo século de existência, deve seguir levando adiante, com tenacidade, seu mandato constitucional de lograr a justiça social e continuando o desenvolvimento de seu enfoque do futuro do trabalho, centrado nas pessoas, que situa os direitos dos trabalhadores e as necessidades, as aspirações e os direitos de todas as pessoas no núcleo das políticas econômicas, sociais e ambientais. Percebemos, inclusive, fazendo um comparativo com o que está no Brasil, já no nosso artigo 170 da Constituição, que trata sobre a ordem econômica, que a ordem econômica fundada no primado do trabalho humano. Então tem que haver essa perspectiva de centralidade do trabalho humano para que evite o que a gente falou lá do Matrix, ou a miséria, a pobreza absoluta diante de uma desigualdade de renda muito drástica. E como fazer? Tem outro filme, inclusive, interessante, em que há uma disparidade muito grande, os grandes detentores do capital passam a mudar e morar em outro planeta, e aqui fica a miséria e as pessoas se digladiando. E isso não pode acontecer. Na verdade, tem que haver uma preocupação mundial para o desenvolvimento de todo mundo junto e de forma sustentável. É o que está dizendo no item D. Então, vemos uma coerência que foi, inclusive, referendada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E aí seguimos para o item E, que dispõe: o crescimento da organização nos últimos 100 anos para alcançar a composição universal significa que a justiça social pode prosperar em todas as regiões do mundo e que a plena contribuição dos mandantes da OIT a este empenho só pode lograr-se mediante uma participação plena, equitativa e democrática em sua governança tripartite. É uma prova realmente, uma constatação que em 100 anos tudo que nós avançamos para chegarmos até aqui, principalmente nesse pós-Primeira Guerra Mundial, que foi da criação da OIT com o Tratado de Versalhes em 1919, tinha o famoso artigo 427, que depois vem com a Constituição da OIT, anos depois vem com a Declaração da Filadélfia, em 1944, e o que reafirma com a criação da ONU no pós-Segunda Guerra Mundial, colocando a OIT como uma das agências específicas da ONU, mantendo o tripartite, enfrentou os anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, que foi conhecida mundialmente, o Muro de Berlim, e conseguiu manter níveis de paz e diálogo em muitos momentos, até na própria Guerra do Vietnã. Ho Chi Minh chegou aí a Genebra, na discussão dessa sede do Bureau Internacional do Trabalho, era o espaço
forte de diálogo ainda continua sendo a comunidade helvética. Então, importante que a gente pense quantos armistícios foram feitos com esses diálogos partindo de Genebra. Já inspirados no tripartismo que existe anualmente, da presença das pessoas, representantes dos trabalhadores, dos governos e dos empregadores a cada ano na Conferência Internacional do Trabalho, que nós já estamos na 108ª conferência. Vamos aí em 2020 para a 109ª conferência. 190 convenções internacionais do trabalho. Conseguimos fechar de modo dialogado com mais de 180 representantes a 190ª convenção. Então, realmente é muito forte esse espaço. É um espaço que deve ser mantido e, em verdade, incentivado e ampliado. É o que está sendo proposto, inclusive, na ONU, e se refletir a nível de um tribunal para essas questões, porque se percebe que dentro do sistema capitalista, tudo tem a ver com a centralidade do trabalho. Então, se dá problema no trabalho, vai dar problema em outras áreas, vai dar impacto dos governos, e com a deslegitimação do Estado vai dar migrações, e nas migrações vai ter impacto em cada estado lateral, impacto no transcomércio, na transeconomia e várias situações. Então, por hoje, para essa primeira parte, a gente fecha com essa reflexão para que a gente parta para o item 2 no nosso próximo momento. Já no item 2 da Declaração do Centenário da Organização Internacional do Trabalho, agora de 2019, se dispõe que a Conferência declara que, ao exercer o seu mandato constitucional, tomado em consideração as profundas transformações no mundo do trabalho, e ao continuar desenvolvendo seu enfoque do futuro do trabalho centrado nas pessoas, a OIT deve orientar seus esforços a item 1, ou sublinha 1, ou a linha 1. Assegurar uma transação justa a um futuro do trabalho que contribua ao desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental. 2. Aproveitar todo o potencial do progresso tecnológico e o crescimento produtivo, inclusive mediante o diálogo social, para lograr trabalho decente e desenvolvimento sustentável e assegurar assim a dignidade, a realização pessoal e uma distribuição equitativa dos benefícios para todos. Vemos a clara preocupação da governança da OIT, a nível do que ela vai trabalhar, como é que ela vai enfrentar essas questões, pensa em equilíbrio, pensa em proteção individual, pensa em proteção coletiva, pensa em desenvolvimento sustentável, pensa nos 3 eixos a nível de econômico, social e ambiental, porque não dá para sair dessas questões. Estamos aí com impactos a nível de Brasil, Brumadinho, quer dizer, cidades como Mariana, cidades belíssimas, patrimônio histórico da humanidade, reconhecido pela Unesco e várias questões das Nações Unidas, aí porque houve um desenvolvimento desenfreado, não racionalizado, estourou uma barreira, e vários outros lugares em que está acontecendo isso, impactos ambientais que provavelmente não tem reversão. Então ainda se discute a questão das indenizações, mas a nível de reversibilidade econômica, social e ambiental não tem, porque economicamente não dá mais para desenvolver atividades naqueles lugares, porque ali já era só a borra, a sobra do minério, uma pasta, uma lama grossa, espessa. A vida das pessoas não traz mais, e naquele lugar como é que essas pessoas vão se desenvolver? E outras atividades laterais, e a questão da agricultura, do plantio, do turismo, tudo acabou, não tem como, está lá um mar de lama. E aí ambiental não tem jeito, econômico não tem jeito, social não tem jeito. Por quê? Porque houve uma falta de percepção mais ampla. E a OIT está dizendo que isso prejudica a todos. Prejudicou aos clientes em outros países, prejudicou a empresa, prejudicou as pessoas e prejudicou ao meio ambiente. Não tem como voltar. Então, logicamente que é relevante para nós uma percepção. Não podemos ficar com a tranquilidade nas imagens. Na verdade, de Brumadinho, marcou muito, ao menos para mim, passou na TV na época, tinha um boi que ficou lá preso, aí colocava e filmava o olhar daquele boi muito tranquilo para o que estava acontecendo. E nós sabemos que poderíamos ter feito alguma coisa a nível de
evitar tais impactos. Quantos estão? Várias barragens já estão anunciadas com risco, as pessoas vivendo em plena instabilidade ainda hoje, às vezes da própria empresa, das próprias empresas tais como a Samarco e outras. Então, uma situação que fica prejudicial para todos, quer dizer, gerou-se um problema ambiental, acabou gerando um problema econômico e um problema social sem precedentes para aquela comunidade. Então, não podemos continuar com esse tipo de prática, deveríamos ter uma preocupação maior, normas mais rígidas, maior fiscalização, mas antes disso, de normas e de fiscalização, uma percepção por parte da categoria econômica da preservação, daí o incentivo às economias sustentáveis, empresas que trabalham com sustentabilidade. Então, os 3 eixos, econômico, social e ambiental, aqui contemplados na Declaração do Centenário. E aí diz, nos itens e subitens subsequentes, que no artigo 2, a linha A, item 3, diz que eles declaram que deve orientar e ter os seus esforços para promover a aquisição de competências, habilidades e qualificações para todos os trabalhadores ao longo da vida laboral como responsabilidade compartilhada entre os governos e os interlocutores sociais, a fim de subsanar os déficits de competências existentes e previstos, prestar especial atenção e assegurar que os sistemas educacionais e de formação respondam às necessidades do mercado de trabalho, tendo em conta a evolução do trabalho. Melhorar a capacidade dos trabalhadores de aproveitar as oportunidades de trabalho decente. Nesse ponto, a própria questão da reformulação do ensino, um ensino mais voltado para que as pessoas encontrem as suas naturezas a nível de trabalho, que possam ter estudos que viabilizem o desenvolvimento dessas habilidades e as insiram com maior facilidade no mercado de trabalho, e não uma imposição de cronogramas dissonantes totalmente do que está acontecendo na realidade do mercado, para que aquelas pessoas procurem encontrar as suas naturezas, as suas finalidades, o que faz o coração delas pulsar, e que o Estado proporcione, com uma sintonia a nível de mercado, o local em que elas possam desenvolver isso, que levará que elas tenham maior facilidade de ingresso dentro do mercado de trabalho, nos postos que vão surgindo. Então, é importante que isso seja pensado e reformulado para a gente refletir o que dissemos lá no curso de Direito Internacional do Trabalho, que consta aí nos sites, na internet. Nesse caso tem um na Udemy, um dos que nós mandamos e apresentamos para vocês, que a questão da OIT ela não para apenas na relação de trabalho, porque a relação de trabalho antes, por exemplo, tem que ter a questão do estudo, da educação. E para a manutenção dos postos, desenvolvimento, diante da ampliação das tecnologias, tem que ter mais gente desenvolvendo isso. Então o Estado tem que estar preocupado, tem que haver uma interface, uma parceria entre o Estado e a lógica do mercado, a lógica econômica, a lógica das pessoas, a lógica das entidades e organizações sociais, ouvir as pessoas, um Estado democrático muito forte para que a gente possa resolver certas questões. Item 4. Formular políticas eficazes destinadas a criar oportunidades de emprego pleno, produtivo e livremente eleito e de trabalho decente para todos e, em particular, facilitar a transição da educação e a formação ao trabalho, pondo ênfase na integração efetiva dos jovens no mundo do trabalho. Ou seja, tem que haver constantemente esse alinhamento, essa sintonia entre a educação e a lógica do trabalho para a Organização Internacional do Trabalho, para as inovações, diante das inovações tecnológicas, para que se evite tanto a mácula interna do ser humano. Nós temos aí, por exemplo, no mundo a questão da insatisfação, da depressão, um mundo em que a cada 4 segundos pessoas cometem suicídio. Grande parte dessas pessoas estão dentro do mercado de trabalho. Por quê que isso está gerando? Já que a maior parte do tempo dela está no mercado de trabalho, está dentro da realidade do trabalho. Uma média de 8 horas diárias. Tem países que as horas são muito maiores a nível de jornada, não tem fim de semana no sentido de parada, não tem esse descanso semanal remunerado. Então como é que ficam essas pessoas?
Então, tem que haver essa sintonia entre dignidade e economia, a questão social e a questão econômica, com a questão ambiental. Então, vemos aqui essa preocupação, que tem que ter uma formação que vá sendo maleável, se adaptando ao que está acontecendo. Ela desenvolver as potencialidades e ter a oportunidade a nível de fornecimento pelo Estado, por exemplo, tendo políticas públicas com gastos mais efetivos, no sentido de que ela possa se inserir nisso e, quando se inserir, ter as oportunidades no mercado de trabalho, obedecendo a uma dinâmica natural das coisas. Isso aí é uma preocupação muito difícil, mas que, se não for pensada, vai ficar impossível. No artigo 2, a linha A, inciso 5, diz que a OIT deve fomentar, junto com esses seus mandantes, com os estados, fomentar medidas que ajudem aos trabalhadores de idade a ampliar suas opções, otimizando suas oportunidades de trabalhar em condições boas, produtivas e saudáveis até a sua aposentadoria e permitir o envelhecimento ativo. Outra preocupação, exatamente porque está havendo um envelhecimento mundial. As pessoas estão em muitos lugares tendo poucos filhos e ficando velhas ou tendo uma longevidade maior porque está tendo um nível de saúde maior, um nível de atenção. E como fazer com que essa massa de pessoas se desenvolva? E, logicamente, que elas estejam se sentindo dignamente aproveitadas ou estejam se sentindo bem a nível de trabalho, porque muitas têm atividade, têm ânimo ainda para continuar trabalhando, para continuar desenvolvendo, empreendendo. Tem que haver políticas públicas que enxerguem essas pessoas, ou seja, há um esforço para evitar a invisibilização. Importante isso que foi decidido de modo tripartite. E aí seguimos para o item seguinte. E já no artigo 2, a linha A, inciso 6, dispõe que a OIT, com seus mandantes, a nível de política multinacional, transnacional, deverá promover os direitos dos trabalhadores como elemento-chave para alcançar um crescimento inclusivo e sustentável, prestando especial atenção à liberdade sindical e ao reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva como direitos habilitantes. Importante a perspectiva sindical. Sindicato vem do grego síndicos, aquele que defende, aquele que protege. E surge exatamente porque há uma percepção de que há uma hipossuficiência do trabalhador frente ao empregador. Há uma hipossuficiência no sentido de que realmente ele só tem a força dele de trabalho para vender, e o trabalhador ele não vai ter muito espaço para negociação a nível individual. Fomenta-se a nível de real justiça social ter alguma entidade representativa com algum representante com algum nível de proteção para que ele tenha maior liberdade de negociar as condições de trabalho, melhorando consequentemente as condições de trabalho e as condições de produção. Então, a nível mundial, tanto empregadores quanto governos quanto trabalhadores entendem que a pauta sindical de fomentar o diálogo social com entidades representativas, ela é fundamental e não tem outro caminho para o desenvolvimento das relações. Até porque, dentro dessa perspectiva, a união e a partir do desenvolvimento pode haver exatamente crises, enfrentamentos, greves, paralisações, como aqui no Brasil já pensou a situação dos caminhoneiros que parou o país inteiro. E aí precisa ter uma entidade representativa legitimada para dialogar, e aí resolve muito mais do que com polícia, com prisão. Já pensou se fosse multar todos os caminhões, arrastar, o Estado não tinha nem onde botar. E as empresas não seria interessante, porque pararia o comércio. Já pensou como é que nós teríamos carga se no Brasil um percentual altíssimo da mercadoria, principalmente de gêneros alimentícios, vem por meio de caminhões? Se prender todo mundo, como é que funciona? Nada mais rápido e eficiente do que a negociação coletiva, como sempre resolve e resolverá. É isso que a OIT está dizendo. Já no artigo 2, a linha A, inciso 7, diz: lograr a igualdade de gênero no trabalho mediante um programa transformador. É avaliando periodicamente os progressos realizados que assegure a igualdade de oportunidades, a participação equitativa e a igualdade de trato, incluída a igualdade de remuneração entre mulheres e homens por um trabalho de igual valor. Possibilite uma participação, uma repartição mais equilibrada das responsabilidades familiares,
permita uma melhor conciliação da vida profissional e da vida privada, de modo que os trabalhadores e os empregadores acordem soluções, inclusive em relação com o tempo de trabalho, que tenham em conta suas necessidades e benefícios respectivos, e promova a inversão na economia do cuidado. Esse é um ponto essencial, a questão de igualdades entre homens e mulheres, a igualdade de remuneração, igualdade de trabalho, pensar na família. Aqui no Brasil, na Constituição, tem a questão da centralidade na família, e logicamente que se as pessoas estiverem numa jornada muito exaustiva, não terão tempo para suas famílias. Essas crianças, principalmente diante dos baixos salários, vão ter um tipo de educação que vai ficar muito aquém do desejável, podem se aproximar à marginalidade, às facções, à criminalidade, gerando impactos também para o mercado, para a economia e para o meio ambiente. Então é importante que a OIT já traz essa preocupação na Declaração do Centenário. E aí nós seguimos pelo inciso 8 do artigo 2º, a linha A da Declaração do Centenário, que dispõe que compete a eles, a OIT e seus mandantes, representantes de todos os Estados-membros, assegurar a igualdade de oportunidades e o trato no mundo do trabalho para as pessoas com dificuldades, com debilidades, com discapacidades, como diz no espanhol, assim como para outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Pessoas com necessidades especiais, pessoas portadoras de deficiência, também tem que ser incluídas. Então já estamos vendo a inclusão dos jovens desde a educação, a inclusão das pessoas com idade mais avançada, a igualdade entre homens e mulheres, as pessoas com deficiência. Quer dizer, o tratamento o mais humano possível tem que ser pensado de modo a incluir, porque cada um que não é incluído, que não participa de um segmento de atividade produtiva a nível de rigidez, de dignidade, de decência, ela tende a gerar problemas para ela, para a sua família e para a sociedade como um todo, impactando, logicamente, nas relações de trabalho, econômicas e ambientais. No artigo 2, a linha A, inciso 9, diz que a OIT e seus mandantes devem se comprometer em políticas para aprovar o papel do setor privado como fonte principal de crescimento econômico e criação de emprego, promovendo um entorno favorável à iniciativa empresarial e às empresas sustentáveis, em particular as microempresas e pequenas e médias empresas, assim como as cooperativas e a economia social e solidária, a fim de gerar trabalho decente, emprego produtivo e melhores níveis de vida para todos. Esse ponto é relevante porque não é um foco só na questão empresarial, na questão do mercado, mas é porque se percebeu que, principalmente nos países menos desenvolvidos, que a OIT com seus mandantes tentam a perspectiva de um desenvolvimento igualitário, já que trata de forma igual todos os seus Estados-membros. Isso é um dos princípios que estão na Constituição da OIT. Mas se percebeu que onde nós temos um menor desenvolvimento econômico, há uma tendência de um menor desenvolvimento social e pessoas estão exatamente com cada vez menos empregos, estão indo pelos empregos informais. Então, como tratar essas pessoas e incentivar os pequenos negócios e não apenas as transnacionais, as grandes marcas, uma vez que quando as grandes marcas, por exemplo, não conseguem mais desenvolver sua atividade, às vezes que ainda leva muitas pessoas, elas simplesmente mudam. E o que fazer com aquelas pessoas? E quando nós temos uma diversidade de microempresas, de pequenos negócios, tanto vão empregando outros que não estão empreendendo, quanto os que estão empreendendo vão ter uma dificuldade, até não vão ter interesse, em verdade, de sair daquele local. Então há uma tendência de sustentabilidade maior a nível geográfico, ambiental, econômico, social e ambiental como um todo. No artigo 2 da Declaração do Centenário, a linha A, item 10, diz que a OIT e seus mandantes se comprometem a apoiar o papel do setor público como empregador relevante e provedor de serviços públicos de qualidade. Nessa parte em que no inciso anterior ele dispunha que fomentaria mais a questão do emprego na iniciativa privada e do desenvolvimento de uma microeconomia sólida, mais forte, diz também que o poder público vai trabalhar com pessoas, mas de forma também como empregos decentes, com trabalho decente, mantendo os cargos públicos dentro das suas necessidades, mas que também não pode nem ser só o foco no emprego público
e em detrimento da iniciativa privada. Por quê? Porque gera um ônus muito grande e depois sabe que os estados não vão aguentar. É algo que está acontecendo aí, uma das propostas do governo, que tem levado muitos questionamentos, mas por ocasião da Constituição de 88 teve muito tempo que foram proliferando municípios. Não houve, em verdade, a nível constitucional, uma descentralidade do Estado a nível de distribuir realmente os tributos. A maior parte dos bens e tributos e competências está nas mãos da União. Por isso que grande parte dos municípios que foram criados continuaram sem renda e vivem dos fundos de participação que vêm da União. Então, nunca houve, em verdade, uma preocupação grande de dar desenvolvimento aos municípios de forma autônoma. E aí, grande parte dos municípios ficaram com recursos vindos da União e foram empregando pessoas e aumentando seus custos e nada de liberação tributária para eles. Uma das coisas que tem sido questionada em uma das linhas teóricas. E agora se impõe a responsabilidade ou suposta desresponsabilidade aos municípios que foram criados, que pode gerar, inclusive, extinção de centenas de municípios em torno de 6 anos aqui no Brasil, com um novo pacote apresentado pelo atual governo. Mas porque não foi racionalizado. Não é uma lógica de mera irresponsabilidade dos munícipes, porque tem uma folha muito grande de trabalhadores lá trabalhando, mas um problema também ligado à falta de exação tributária descentralizada. Então, é importante que nessa parte, havendo isso, o município tendo condições de andar, como a gente diz aqui no Ceará, com as suas próprias pernas, há uma possibilidade muito grande dessas pessoas terem melhores trabalhos dentro do próprio município, porque também é uma fonte de emprego, uma fonte de trabalho. Então, passamos para o item subsequente. No artigo 2, a linha A, inciso 11, trata que eles se comprometem a fortalecer a inspeção do trabalho. Tem uma convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre essa fiscalização e que ela já dispõe que deverá ficar centralizado isso a nível de União, que tem que ser uma política que abarque todo o Estado. E é importante, né, o papel da fiscalização. Aqui a nível de Brasil, no começo logo do governo, houve a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas, na verdade, não houve a extinção da inspeção. Eles foram remanejados para outros ministérios e as atividades do Ministério do Trabalho passaram para o Ministério da Segurança, o Ministério da Economia e o Ministério que trata sobre essa questão de família. E isso é importante, né? Não poderia o governo, nesse ponto desse pacto, inclusive que foi reafirmado aí no decreto 10.088 de 5 de novembro de 2019, acabar com a inspeção, porque é uma das pautas a nível mundial. Então percebamos isso e passamos para o item seguinte. No artigo 2º, a linha A, inciso 12, dispõe que a OIT e seus mandantes se esforçarão para assegurar que as modalidades de trabalho e os modelos empresariais e de produção em suas diversas formas, também nas cadeias nacionais e mundiais de distribuição, potenciem as oportunidades para o progresso social e econômico, possibilitem o trabalho decente e propiciem o emprego pleno, produtivo e livremente eleito. Nesse ponto, já se dispõe que tem que ser uma política pública de âmbito coletivo, de âmbito nacional em cada um dos estados membros da Organização Internacional do Trabalho, com a política mundial, trazendo desenvolvimento nos vários setores das pessoas para que elas possam se desenvolver de verdade e no trabalho elas possam ter um nível de realização. Isso vai ajudar tanto a cadeia econômica quanto as questões sociais e ambientais, uma vez que tem que ser uma preocupação a nível geral e não apenas a nível local. Não é só com o município modelo, estado modelo. Eles vão ser importantes, mas tem que ser uma política pública que tem que ser replicada a nível nacional, com distribuição a nível internacional, aí falando de OIT. No artigo 2, a linha A, inciso 13, diz que eles se comprometem a trabalhar, a erradicar o trabalho forçado e o trabalho infantil, promover o trabalho decente para todos e fomentar a cooperação transfronteira, inclusive em áreas e setores de alta integração internacional. Esse artigo ele é importante porque estamos com muitos problemas no mundo, muitas grandes guerras e muito êxodo, né? Temos aí a Síria, países da África,
a própria Venezuela, muitas dificuldades, está havendo muito trabalho migrante, que está gerando os bolivianos aqui, por exemplo, trabalham em condições análogas à escravidão, as pessoas que estão aí exatamente de forma ilegal, as pessoas retêm os documentos e dizem que se elas forem pegas por aí sem documentos, elas vão ser presas e deportadas, e no país delas elas não têm condições de nada e se submetem. Já pegaram situações até de trabalhadores fazendo exatamente a parte de máquina, de costura, amarradas as pernas na máquina, quer dizer, situação muito difícil. Crianças com 8, 10 anos de idade, já com doenças graves decorrentes da relação de trabalho. Então, quer dizer, temos que pensar nisso, num mundo em que em torno de 45 milhões de pessoas entram como novos atores para o mercado de trabalho mundialmente todo ano. Todo ano, em torno de 45 milhões novas pessoas aparecem no mercado de trabalho. Então, percebemos que está muito bem centrada a nível de visão global a Declaração do Centenário. E aí nós seguimos. No artigo 2, a linha inciso 14, ele se dispõe a promover a transição da economia informal para a economia formal, prestando a devida atenção às zonas rurais. É outro ponto também muito impactante. Aqui no Brasil foram criadas figuras como microempreendedor individual, ampliaram esse quantitativo, a possibilidade de organizar os negócios e ter uma contribuição baixa, que a pessoa tenha, por exemplo, nessa contribuição um pouco mais baixa, mensal e simplificada, por exemplo, previdência social. Aqui no Brasil, em torno de menos de R$60 se paga por mês para ter ser um microempreendedor individual. Ele tem pessoa jurídica, ele pode emitir nota fiscal, ele pode usar aquelas maquininhas, ter conta bancária, porque isso facilita as transações, a ampliação e a melhoria da dignidade deles. Então, é uma sintonia para quem está nesse setor, já que há uma ampliação muito grande de pessoas diante, às vezes, do desemprego, buscando a questão da informalidade, porque necessitam sobreviver. Então, há uma preocupação também nesse sentido. No artigo 2, a linha inciso 15, eles se comprometem a adotar e ampliar sistemas de proteção social que sejam adequados e sustentáveis e estejam adaptados à evolução do mundo do trabalho. Daí a questão de adotar sistemas sociais, de ter uma preocupação muito forte com essas questões, de trazer sistemas, como é que insere, como é que capacita essas pessoas, como é que faz em setores, por exemplo, que inexistirem postos de trabalho para pessoas humanas, como é que faz para realocar, remanejar essas pessoas, qualificar ou requalificar essas pessoas para o mercado de trabalho. Tem que ser uma preocupação global para evitar grandes migrações, problemas de criminalidade, problemas de saúde e tudo mais, porque, como já dissemos, o lençol é curto na lógica da economia, que é a ciência que estuda os escassos recursos para atender às necessidades ilimitadas da sociedade. Então, tem sempre uma lógica de demanda social muito grande e nem sempre tem emprego para todo mundo, nem sempre tem meio ambiente para exploração para sempre. Então é importante a questão da sustentabilidade e de estar verificando sistemas para estarem fazendo isso. Já no artigo 2, a linha A, inciso 16, ele se propõe a aprofundar e intensificar o trabalho sobre migração laboral internacional em resposta às necessidades dos mandantes, os representantes tripartites, e assumir uma função de liderança em material de trabalho decente na migração laboral. Então, estamos aí com muitos problemas. Eu tive agora em Genebra, tive contato lá com um colega, um trabalhador. Ele vinha exatamente migrando da Venezuela, a dificuldade muito grande. Aí veio, passou um tempo trabalhando no Brasil, outro tempo desempregado, foi para a Espanha. Da Espanha já estava em Genebra exatamente tentando aventurar, ganhava alguma coisa e ia procurar uma situação de emprego e não tinha como voltar para casa. E lá, como a desvalorização era muito grande, um pouco que ele ganhava, ele mandava um pouco para casa, já rendia muito. A mãe dele e a família ficava muito satisfeita com aquilo que estava acontecendo. Quer dizer, a miséria está em muitos países e tem que ser uma preocupação global, até porque está gerando essa migração. E a migração tem impactos, não só sociais, como econômicos, como ambientais, porque essa pessoa sai e muitas vezes vai ocupar um espaço de outra pessoa daquela localidade e gera desemprego também. Então, emprego, desemprego, emprego em baixa renda, com baixa qualidade, não é trabalho decente. Então, isso é uma das preocupações para a gente ver a amplitude do que foi discutido de forma coletiva dentro da 108ª Conferência Internacional do Trabalho.
E no artigo 2, a linha A, inciso 17, ele se dispõe a intensificar a participação e cooperação no sistema multilateral a fim de reforçar a coerência das políticas em consonância com o reconhecimento de que o trabalho decente é uma chave para o desenvolvimento sustentável, assim como para abordar a desigualdade de ingressos e acabar com a pobreza, prestando especial atenção às zonas afetadas por conflitos, desastres e outras emergências humanitárias. E em um contexto de globalização, a ausência de condições de trabalho humanas em qualquer país constitui mais que nunca um obstáculo a um progresso de todos os demais países. O que nós acabamos de dizer na coerência com o item anterior. Onde tem problema, onde tem conflito, gera migração, gera perecimento da dignidade da pessoa humana e impacta outros países. Não dá para ser apenas protecionista e olhar para o próprio umbigo só. Então, a visão ampla, a atualidade do sistema tripartite, do sistema da OIT, do sistema das Nações Unidas, pensar em proteções individuais e proteções coletivas. Pensar em proteções individuais à pessoa e coletivas à coletividade de pessoas num Estado. Pensar em proteções a um Estado para que ele evite se deslegitimar e chegar à miséria para as pessoas e a total desordem interna. E proteção coletiva para os países mundiais que tenderão a receber esses países de boa ou má vontade, porque há muitos ingressos irregulares. Então, é um ponto também de muita cristalinidade dentro desse conjunto. No artigo 2, a linha B dispõe que o diálogo social, incluída a negociação coletiva e a cooperação tripartite, é um fundamento essencial de todas as atividades da OIT e contribui ao êxito da elaboração de políticas e à tomada de decisões em seus Estados-membros. Uma percepção, como já temos visto, muito interessante, me impressiona cada linha que eu vejo desse texto, eu que acompanhei como assessor técnico a formação do texto. Nós pensávamos em alguns momentos que isso não ia sair. Cada discussão, eu lembro que tinha um australiano da bancada dos trabalhadores que levantava pontos importantes e havia divergência. Depois se separava, tinha reunião só dos governos, só dos empregadores, só dos trabalhadores. Depois voltava para a geral e saía um texto tão coeso, tão coerente, com tanta cristalinidade, com tanta visão. Quer dizer, é uma prova esse texto ter sido concluído durante a conferência, depois já ter sido referendado pela Organização das Nações Unidas. Está aí a lógica maior, né? Como realmente é importante o tripartismo. E isso, logicamente, que a OIT é a única agência da ONU que faz essas questões. Quem estava ali vendo aquilo ser construído jurava que ele não saía o texto. E está aí o texto. Muito bom, muito importante. E um documento mundial de direitos universais e humanos, transindividuais, e pode ser usado em qualquer Estado membro como defesa e tem que ser apreciado a nível de imperatividade do Estado. O Estado não pode ter políticas públicas totalmente dissonantes, já que ele é membro. E aí, a nível de refletir para os governos a nível de Brasil. Então, seguimos aqui no nosso artigo. No artigo 2, a linha C da Declaração do Centenário dispõe que a cooperação efetiva em lugar de trabalho é uma ferramenta que contribui para que os lugares de trabalho sejam seguros e produtivos, de tal maneira que se respeitem a negociação coletiva e seus resultados sem desprezar o papel dos sindicatos. Importante, a negociação coletiva já foi falado em outro item, mas do mesmo modo que a gente vê a negociação lá no tripartismo, como é que funcionaria nos estados se não tivesse a negociação? Demos até o exemplo da greve dos caminhoneiros a nível de Brasil. Como resolveria isso? Como daria para alguém assumir essa frente individualmente sem ser perseguido depois? E só temos dentro desse sistema como uma ótima ferramenta a negociação coletiva, que só pode ser manejada com representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores e com o governo tentando mediar a questão dos interesses para que haja uma melhoria real a nível de economia, sociedade e meio ambiente. E por fim, no artigo 2º da Declaração do Centenário, a linha D dispõe que as condições de trabalho seguras e saudáveis são fundamentais para o trabalho decente. Aqui é um ponto
importante, porque dentro da lei que trouxe, entre aspas, a suposta reforma trabalhista, alguns chamam de deforma trabalhista, tinha um dispositivo que dizia, exatamente no artigo que falava sobre negociação coletiva, que jornada de trabalho não compunha essas questões de meio ambiente do trabalho. Mas como? Se ela interfere diretamente na saúde do trabalhador, saúde física, a depender da atividade, saúde mental, pode gerar mais acidentes de trabalho quando a pessoa está com sobrecarga, se afasta da família. Então, é importante que esse artigo seja citado, falado e propalado a nível de políticas públicas locais, já que o Brasil faz parte desse sistema e referenda tal sistema para que ele continue compondo o Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho. Então é importante que a gente levante argumentos não apenas nacionais, mas que tomem como base documentos internacionais que trazem direitos humanos, principalmente quando o Estado faz parte de tais documentos.